Ele acreditava viver um sonho, até que um convite bizarro transformou sua realidade em um pesadelo absoluto. Olá, ficamos felizes com sua presença. Curta este relato, faça parte do time e ligue os alertas agora. Alden tinha plena certeza de que habitava um lar perfeito hoje. Sua união com Celeste aparentava ser rocha pura, fundamentada em décadas de lealdade, afeto e um cotidiano que ele via como porto seguro sempre. O casal criava dois pequenos incríveis em um ambiente acolhedor, onde as gargalhadas infantis ecoavam pelos cômodos, tornando a rotina algo memorável neste lugar. Alden jamais sentiu necessidade de duvidar da integridade de sua esposa, pois em seu íntimo ela representava o pilar central, alguém com quem contaria para superar qualquer adversidade climática da vida. Contudo, a essência real de um indivíduo costuma emergir justamente nos instantes mais inesperados. E foi rigorosamente isso que se desenrolou naquela noite específica. Celeste solicitou um momento de conversa logo após os pequenos adormecerem. O tom parecia comum, porém existia uma nuance distinta em seu semblante, indicando que revelaria algo capaz de desmoronar tudo. Alden, ignorando o perigo iminente, sentou-se relaxado, imaginando ser apenas um diálogo trivial sobre obrigações domésticas ou lazeres futuros. Mas Celeste foi cortante e direta. O que você pensaria de visitarmos um clube de troca de casais? A indagação atingiu sua alma como um impacto violento. Alden piscou repetidamente, processando aquela informação absurda. Talvez o cansaço o fizesse ouvir errado. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. No entanto, o leve erguer de lábios dela confirmava a seriedade profunda da proposta. Como? Ele indagou, buscando uma retratação imediata. Uma noite de swing, ela confirmou, demonstrando agora um vigor estranho. Uma vivência inédita, algo fora da caixa, seria divertido. A expressão divertido pareceu tão alienígena que Alden quase soltou um riso de puro nervosismo. Suas entranhas deram um nó. Durante todo o tempo juntos, jamais notou indícios de que Celeste nutria tais desejos. Nunca houve uma queixa ou sinal de tédio que justificasse aquela busca por terceiros. Mas ali estava ela, encarando-o, tratando o absurdo como se fosse a maior banalidade da Terra. Alden inclinou o tronco, unindo as mãos, buscando um sentido lógico naquela loucura. Você fala isso seriamente? Celeste soltou um ar cansado e fez pouco caso, como se ele fosse um tolo. Obviamente estou falando sério. Diversos casais experimentam e a vida segue intacta. É apenas uma fuga da nossa mesmice. Fuga da nossa rotina. Alden sentiu um aperto no peito. Então era assim que ela via tudo. O matrimônio se transformará em um fardo repetitivo. Mas em vez de diálogo franco, em vez de buscarem juntos uma forma de reviver o entusiasmo, Celeste concluiu que o remédio era envolver estranhos na cama. Ele inspirou profundamente, contendo o turbilhão emocional que o invadia. Isso carece de lógica. Você deseja que eu te veja com outro sujeito? Quer que eu me envolva com outra na sua frente? Celeste deu de ombros. Não vejo entrave, contanto que exista um pacto. Não configuraria infidelidade. Não configuraria infidelidade. Ele ecoou as palavras, chocado. A mera possibilidade de sua mulher cogitar tal cenário já era insuportável. Mas o que realmente o apavorava era a frieza dela, como se aquilo fosse inofensivo, incapaz de implodir a fundação que ergueram. Alden sentiu um bloqueio na fala. Jamais fora um homem possessivo, mas aquilo violava qualquer princípio sagrado para ele. Eu recuso participar disso. Celeste cruzou os membros. Por qual motivo? Você sequer vai analisar a ideia. Porque fere meus valores, fere nossa história. Não aceito compartilhar você com ninguém. Ela bufou novamente, demonstrando uma irritação crescente. Desta forma você apenas se tranca para novas sensações. Você crê que isso me degradaria como ser humano? Alden não processava a direção daquela discussão. Não se trata de moralidade superior, Celeste. Trata-se de honra, de exclusividade. Você genuinamente não enxerga o erro?
Ela desviou a visão por um breve momento e exibiu um sorriso contido. Creio que você está sendo melodramático, mas tudo bem. Não precisa dar um veredito agora, apenas reflita, certo? Ela se retirou da sala e caminhou para a cozinha, agindo como se tivesse sugerido um simples passeio no parque. Holden permaneceu estático, tomado por uma aflição que só aumentava. Aquilo não era um devaneio bobo, era um sintoma de uma fratura exposta. E naquele instante, pela primeira vez, Holden percebeu que o lar deles balançava sobre um abismo. Ele tentou ignorar os fatos nos dias seguintes. Desejava crer que Celeste agira por impulso, que era uma curiosidade fugaz que desapareceria. Mas no fundo, a intuição gritava o oposto. A insistência dela e a naturalidade com que abordou o tema indicavam raízes profundas. A prova definitiva surgiu antes do previsto. Em uma noite qualquer, diante da televisão, Celeste retomou o assunto com a leveza de quem decide o jantar. Refletiu sobre minha sugestão? A voz era mansa, mas os olhos o vigiavam. Holden cerrou as pálpebras, exalando um ar pesado. Não preciso de tempo. Minha posição permanece inalterada. Celeste virou o corpo para ele, agora com semblante rígido. Holden, você está desperdiçando algo que nos faria bem. Você sempre pregou confiança mútua, não? Ele franziu a testa. Confiança não entra nessa equação. Estamos falando de dignidade. Celeste balançou a cabeça. Impaciente com sua visão. Eu não estou te enganando. Não omito nada. Estou propondo uma jornada conjunta que pode solidificar nosso vínculo. Holden soltou uma gargalhada carregada de sarcasmo. Solidificar? Como exatamente dividir o leito com desconhecidos tornaria nossa união mais robusta? Ela explicou como se falasse com uma criança lenta. Porque quando um par se abre para o novo, cria uma conexão mais transparente. Estamos juntos há eras, por que não inovar? O estômago dele revirou. Aquela não era a esposa que ele conhecia, ou talvez, ele nunca a tivesse visto de verdade. Você acredita piamente nisso, certo? Ele questionou, mergulhando no olhar dela. Celeste não vacilou, eu creio. E queria sua adesão. Foi o primeiro momento em que o pavor real pelo amanhã o atingiu. Celeste não estava sugerindo, ela já havia atravessado a fronteira. Naquela noite, o sono não veio. Ele ficou estático, observando o teto, ouvindo a calma respiração dela ao lado, como se o mundo estivesse em ordem. Mas por dentro, tudo era ruína. Então o golpe de misericórdia veio. 2 dias depois, no desjejum, Celeste jogou sua cartada final. E se eu filmasse a experiência, você ficaria mais tranquilo? Holden quase derrubou o café. E se eu registrasse tudo? Assim você comprovaria que é algo irrelevante, que nada mudaria entre nós. Por um segundo, ele pensou ser um teste de limites, mas Celeste falava com convicção absoluta. Era o fim da linha. Não era mais um convite, era um ultimato disfarçado. Foi quando Holden decretou, se você levar isso adiante, nossa história acaba aqui. Ele falou com firmeza, sem tremer, entregando um ponto final. Celeste paralisou. Você fala sério? Mais do que nunca. Ela o analisou por instantes, medindo forças. Então deu um risinho de canto. Creio que você está exagerando. Pegou as chaves, levantou-se e partiu. Holden ficou ali, sentindo o chão sumir. A escolha dela estava feita e agora ele precisava agir. Holden ficou parado, escutando o motor do carro se distanciar. O vácuo que ficou na casa pareceu sufocante. Sua companheira fizera a opção e agora restava a dele. O compromisso que julgava eterno, erguido sobre respeito, desmoronou em segundos. E o pior era a ausência de remorso nela. Para Celeste, era um jogo sem perdas. Para ele, era o fim da honra. Ele permaneceu sentado, processando o caos. O peito doía, e a certeza de que não podia aceitar aquilo crescia.
Olhou para os brinquedos, para as fotos, para tudo que antes era sagrado. Celeste partirá, mas ele ainda estava lá. E tudo precisava mudar. Holden buscou seu computador. Um instinto guiava para entender o que alimentava aquela obsessão. Ao acessar o e-mail compartilhado, aquele das contas da casa, viu o inesperado. Uma mensagem de madrugada. Um convite. Celeste já havia confirmado ida antes mesmo daquela conversa matinal. Ela não decidiu no café, pois já estava tudo planejado. Era muito mais sombrio. No impulso, checou o histórico de buscas. Jamais fizera isso, mas a verdade era necessária. O que viu confirmou os pesadelos. Celeste frequentava fóruns e grupos específicos. Não era curiosidade nova, ela já habitava aquele submundo. Um calafrio o atingiu. Se ela já estava inserida nisso antes de falar, seria aquela realmente a primeira vez? A festa era apenas o momento de assumir o que já fazia. Ele queria parar, mas seguiu lendo conversas e convites. Em um comentário num grupo fechado, ela escreveu: "Meu marido ainda ignora, mas eu vou, mal posso esperar." Foi um impacto brutal. Ela não estava consultando, ela estava encenando. A ideia de filmar, de tentarem juntos, era pura manipulação. Holden fechou a máquina e respirou fundo. O casamento era cadáver. Ele só não sabia. Mas se ela achava que sairia ilesa, errou feio. Pegou o telefone e agiu. Contatou um jurista. Antes do anoitecer, o pedido de separação estava pronto. Copiou cada prova num disco rígido. Se ela queria destruir tudo, pagaria o preço. As horas voaram. Perto da meia-noite, o carro voltou. Ele seguiu no sofá, encarando o vazio. A porta abriu. Celeste surgiu com visual desfeito, maquiagem borrada, mas sorridente. Um sorriso de quem se satisfez, sem culpa. "Oi", disse ela. Ainda de pé. Holden olhou para ela e viu apenas uma desconhecida. Ele a observou tirar os sapatos, exalando um perfume estranho que ele jamais esqueceria. "Ainda acordado?" Ela repetiu com deboche. Holden demorou a falar, absorvendo o cinismo. "Sim", respondeu com gelo na voz. Celeste notou. "Ah, Holden, por favor", disse ela, indo beber água. "Não comece." Ele se inclinou. "Começar o quê?" Ela riu. "Esse drama. Eu sabia que você agiria assim." Holden ficou atônito. "Você sabia?" Ela bebeu água. "Claro, você é conservador demais." "Mas está exagerando." Ele sentiu náuseas. "Exagerando?" "Sim." "Eu fui, curti e voltei." "Nada mudou." Holden riu seco. "Nada mudou." Celeste deu de ombros. "Você está aqui, eu também. Nosso lar segue igual." Aquilo foi o limite. Holden levantou-se sem gritar, com olhos frios. Celeste percebeu o perigo. "Quero que você saia agora." A voz era uma rocha. Celeste piscou. "O quê?" "Saia da minha casa." Ela riu nervosa. "Pare com isso, conversamos amanhã." "Não há amanhã." O riso dela morreu. "Você fala sério?" Holden a encarou e ela viu que não era blefe. Ele enviou um arquivo pelo celular. O telefone dela tocou. Ela empalideceu ao ver o conteúdo. "O que é isso?" "Um backup", disse ele. Celeste viu o vídeo dela mesma na festa, com estranhos. "Como conseguiu isso?" Ela gaguejou. "Você não é discreta, Celeste." "Esqueceu que sua nuvem sincroniza com o e-mail que dividimos?" Ela perdeu a fala. "Você planejou isso há semanas." "Já vivia essa vida antes de me contar." "Eu posso explicar", ela tentou. "Não pode."
Você explicou tudo ao sair por aquela porta hoje. O pânico surgiu nela. Já dei entrada no divórcio, ele cortou. Ela cambaleou. E vou lutar pelos meus filhos. Não, ela gritou. Alden, por favor. Ele a olhou com uma calma assustadora. Você fez sua escolha. Ele pegou as chaves e saiu. Celeste ficou só, com as provas de seu erro. Alden dirigiu sem rumo, sentindo o peso da liberdade amarga. 8 anos de ilusão quebrados. Ele achava que a conhecia, mas ela já tinha ido embora há muito tempo. O celular vibrava sem parar. Mensagens de perdão, súplicas. Ele ignorou. Agora ela implorava, mas não hesitou ao sair sorrindo. Tarde demais. Ele parou perto do parque. O ar frio o ajudou a pensar. A luta estava apenas começando, pois ela não aceitaria perder. Mas ele não deixaria os filhos crescerem sem valores. Respondeu uma última vez e nada a discutir. Nos vemos no tribunal. Bloqueou o contato. O processo foi duro. Ela tentou se fazer de vítima, chorou, mas as provas eram fatais. Ele obteve a guarda. Celeste teria visitas vigiadas. Ela perdeu tudo. Alden não sentia prazer na queda dela, era apenas a colheita. Meses depois, ele renascia. A dor virou cicatriz. As crianças estavam radiantes. A casa era leve. Ele aprendeu a ser feliz de novo. No parque, encontrou Garrison, o vizinho calmo. Alden notou algo na face dele. Queria te contar algo, disse Garrison. Sobre a Celeste. Aquela noite não foi a primeira. Alden parou. O vizinho explicou que havia saíras escondidas há meses. Alden fechou os olhos. A traição era antiga. A festa foi só o descaramento final. Mas ele não sentiu raiva, sentiu alívio. O divórcio não foi perda, foi um resgate enfim. Grato por nos acompanhar. Se curtiu, inscreva-se e ative o sino. Até a próxima história.